meninos e meninas, professora Raquel, de Filosofia. Vamos com mais uma aula dando continuidade ao nosso tema de Filosofia da Ciência. E hoje a gente vai falar sobre a ciência contemporânea. Para a gente falar sobre a ciência atual, a ciência de hoje, a gente toma como referência a história da ciência. Então, olha só, a ciência antiga, a gente fala que são os paradigmas da ciência, são padrões de pensamento, de modos de fazer conhecimento que determinaram cada época, a antiga, a medieval, a moderna e a contemporânea, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, na ciência antiga, Aristóteles, a teoria dos 4 elementos. Na ciência moderna, a grande referência para a ciência moderna, a lei da gravitação universal de Newton, né, que a ciência moderna ela contestou aquele paradigma medieval que era uma continuidade do pensamento antigo. O mundo era geocêntrico, né, a Terra era o centro do universo. Com a Revolução Copernicana, a ciência moderna mostrou que é o contrário, né? O sistema solar ele é heliocêntrico, o Sol é o astro-rei, todos os planetas giram em torno dele. Então, e a ciência contemporânea? A gente tem como principal referência na ciência contemporânea a física quântica. A física quântica ela é o atual modelo de compreensão do universo, porque se na física aristotélica, né, a teoria dos 4 elementos, que a gente viu em aulas anteriores, a ciência moderna tendo como referencial a teoria da gravitação universal de Newton, depois a gente passou pela relatividade de Einstein, e agora nós estamos no momento quântico, a física quântica. Nós descobrimos o universo das micropartículas. Então, se a física moderna, a ciência moderna, ela era mecanicista, ela era fixa, depois da relatividade de Newton e com a teoria quântica de hoje, a gente viu que o mundo ele não é tão fixo como a gente pensava. E ao longo da aula vocês vão ver por quê. Então, aqui, vamos lá, falar sobre a teoria quântica. A teoria quântica, ela relativiza a nossa forma tradicional de compreensão da matéria. Por exemplo, as categorias de espaço e tempo. Quando nós desenvolvemos um estudo sobre as micropartículas, nós descobrimos novas dimensões do real. E nós podemos, então, questões metafísicas, porque na física moderna, essa física mais mecanicista, a gente tem uma concepção física do universo. E quando a gente começou a descobrir as micropartículas atômicas, o universo quântico, a gente viu que há uma esfera não perceptível a olho nu e que há todo um universo subatômico. E isso relativiza as nossas concepções tradicionais de espaço e tempo, por exemplo. Então, se a gente pode relativizar o espaço e o tempo não existe no universo subatômico. Então é possível no futuro haver um teletransporte humano. Por exemplo, eu estou aqui em Rio Branco, no Acre, a nossa cidade, e eu posso daqui 1 minuto estar em Paris. Pensem que na Idade Média, a internet, o universo de comunicação que a gente vive hoje era algo impensável. Era a ficção, a fantasia da Idade Média, isso não existia. Então o avanço da ciência provoca na gente assim, algo que ainda é impensável hoje, mas que pode ser possível no futuro. Então eu convido vocês a estudarem sobre a teoria quântica, que ela é o novo paradigma para a ciência contemporânea. Agora, eu indico para vocês também a série da Netflix Black Mirror, que explora bem esse universo de ficção científica. Agora, como filósofo da ciência, uma grande referência, um grande pensador para a ciência contemporânea é Karl Popper. Ele merecia uma aula só sobre ele. Então, Karl Popper, ele mostra que é como se a ciência reconhecesse os seus limites. Então, Karl Popper diz que a teoria, toda teoria, ela é aquilo que pode ser exatamente refutado, é o princípio da falseabilidade.
ele contesta a nossa noção de progresso e evolução científica no sentido de que a ciência é um saber em construção, é uma teoria que é sempre substituída por uma nova teoria e as teorias vão se construindo e é um saber em construção. A teoria de ontem ela já foi refutada para quase que um progresso da ciência, mas esse progresso é tendo como referência de que não há verdades absolutas, não há certezas definitivas. A certeza de ontem, ela pode ser refutada e a gente vai avançando em direção a um novo saber. Então, Karl Popper, provavelmente ele pode cair no Enem, é uma referência para pensar a ciência contemporânea. Ele tem palavra-chave dele é o princípio da falsibilidade, uma teoria que consiste, a teoria é exatamente aquilo que pode ser refutado, uma teoria científica ela pode ser falseada, ela pode ser provada falsa, e o cientista, quando ele quer formular, quando ele quer construir um saber, ele procura logo a falsibilidade daquele saber. Então, assim, a ciência ela é hipotética, nossas teorias são apenas hipóteses passíveis de refutação. O progresso da ciência não é alcançar uma verdade definitiva, mas sim adotar diferentes teorias que atendam a um critério de verdade num determinado tempo histórico. Então, a questão do cisne negro, mesmo que você, que era um pressuposto da ciência anterior, mesmo que você só tenha visto cisnes brancos, é possível que exista cisne negro. Então ele abre, a essência do pensamento de Popper é como se ele abrisse caminho para algo que a ciência ainda não pode pensar. Então eu consigo fazer um saber aqui, eu só consigo ver cisnes brancos, mas eu não posso afirmar que não existem cisnes negros. Pode haver algo que a ciência não conhece, e a ciência é sempre esse saber em construção. Convido vocês a pesquisarem sobre Karl Popper, é o grande filósofo da ciência na contemporaneidade. Vamos seguindo. Agora, uma grande questão, que é a maior reflexão sobre a ciência de hoje, que a gente vai começar a entrar em um tema sobre a ética. Por exemplo, a ciência para o bem ou a ciência para o mal? A ciência como construção para a humanidade, algo bom que veio trazer bem-estar e benefício coletivo, ou a ciência para a destruição? Tem um exemplo clássico, Demócrito, o filósofo pré-socrático, os primeiros filósofos que eram cientistas, e ele já afirmava o universo é constituído de micropartículas, e ele deu nome a essas partículas invisíveis, é o átomo. Então, Demócrito, que começou a teoria atômica lá na Grécia Antiga, filósofo pré-socrático, e na modernidade nós construímos o quê? Se a energia atômica era para produzir energia, nós construímos também a bomba atômica. Então, como se fosse uma via de mão dupla, a ciência ela tem o lado bom, essa luz, o conhecimento para trazer o bem para todos nós, e a ciência também com a sua sombra, que pode também trazer a destruição. Então, as grandes reflexões em torno da ciência hoje é esse uso da ciência, a ética, que a gente já vai entrar por esse assunto. Então aqui, seguindo no nosso tema, a crítica ao projeto iluminista, né, de que os modernos, eles tinham um projeto, o progresso e a evolução da humanidade através do conhecimento, as luzes da ciência. Então, na modernidade, após 1945, pós-guerra, né, a guerra no século XX, que produziu o Holocausto nazista, o genocídio de 6 milhões de judeus. Então, após a barbárie do século XX, que foram 2 guerras, o mundo inteiro em guerra, algo sem precedente na história, na pós-modernidade, na contemporaneidade, a gente começa a pensar sobre qual é a finalidade, para que uso, não é a ciência em si, o conhecimento científico ele seria neutro. O problema são os interesses políticos, militares, ideológicos, comerciais, econômicos, que podem estar por subjacentes à ciência, podem estar interferindo no uso da ciência. Então aí o tema da Viver Ciência, né, uma das grandes críticas do avanço seria também a catástrofe ambiental, a crise climática que nós estamos vivendo. Então, uma das apostas para o século XXI seria a bioeconomia, pensar a ciência e a tecnologia para a gente resolver grandes problemas humanos, como, por exemplo, a desigualdade social, a fome, a miséria e os problemas ambientais. Com tecnologia, nós traremos desenvolvimento e sustentabilidade. Então, esses são os grandes temas que norteiam o debate sobre a ciência contemporânea.
Agora, para finalizar nossa aula, professora, olha aqui, vamos para o nosso exercitando. Então, um dos grandes temas também, que a gente chama a contemporaneidade, como a era da pós-verdade, as grandes verdades medievais e modernas, na pós-modernidade, o que é verdade, o que não é verdade, muitos discursos, as redes sociais que vieram para trazer comunicação, né, agilizar a nossa vida, a nossa forma de viver, vieram para auxiliar a humanidade, ela tem também o seu lado negativo. Então, as redes sociais, o universo onde a gente vive hoje, há grandes disseminações de desinformações, então a gente chama isso de era de pós-verdade. E um dos fenômenos da pós-verdade, onde não há mais verdade, há narrativas que são criadas e construídas e destruídas a todo momento e divulgadas nas redes sociais, o universo onde nós vivemos, é a chamada pseudociência. E um dos fenômenos é a Terra plana. Será que com a Terra plana a gente regrediu a um pensamento medieval? E é um discurso, tem até série na Netflix sobre isso, mas a gente vai analisar a nossa questão, que é assim, ó, na ciência, a pseudociência, ela faz o contrário da ciência. Então, primeiro você tem os fatos e depois você busca argumentos para confirmá-los. Por exemplo, você afirma que a Terra é plana, eu acredito que a Terra é plana, então eu vou procurar argumentos para validar a minha teoria. É uma anticiência, uma pseudociência, o que é o contrário do método científico, né? O cientista... vocês estudaram, a gente tem uma aula sobre método científico, como funciona o fazer ciência, como funciona o método científico. Então, a forma como um cientista produz um saber que ele pode ser verificado e comprovado na experiência, a pseudociência ela faz o contrário. A gente não tem tempo aqui para analisar, mas é um grande tema para vocês debaterem. Então, vamos analisar a nossa questão sobre o modo de operação da pseudociência descrito na imagem. Primeiro você tem o fato e depois você busca confirmar aquela conclusão. A alternativa que descobre o fenômeno da Terra plana, amplamente divulgados nas redes sociais. Então, a alternativa A, a teoria da Terra plana, já foi comprovada pelos métodos tradicionais da ciência. Não, a Terra plana é o resgate de uma verdade medieval. Talvez as teorias conspiratórias divulgadas nas redes sociais não possuem qualquer relação com a pseudociência, elas são pseudociência. A Terra plana é uma comprovação científica de acordo com métodos de investigação consagrados na história. Não, é o contrário de um método de investigação científica. Agora, vamos à alternativa E. Trata-se de uma típica manifestação social da era da pós-verdade, onde não conseguimos mais distinguir fatos e verdades. Por isso, estudem o método científico, para a gente saber o que é e o que não é ciência. Então, a alternativa E. Agora eu trago para vocês uma atividade de reflexão crítica, que a filosofia tem muito a contribuir, foi o tema da redação da FUVEST, o vestibular da USP, uma universidade pública brasileira com grande produção científica, onde tem o Instituto Butantan, né, que é o responsável aqui para resolver o problema da pandemia no Brasil, São Paulo. Então, no vestibular da FUVEST, reflita sobre o papel da ciência no mundo contemporâneo. Foi o tema da FUVEST em 2020. Aí vocês leiam a charge, e se for tudo uma grande farsa e criarmos um mundo melhor para nada, é uma chargezinha, analisem a charge e tentem refletir sobre o papel da ciência no mundo contemporâneo, que foi o tema da FUVEST em 2019, um dos maiores vestibulares do país, para vocês verem a relevância do tempo. Trago como referência o livro do Karl Popper, A Lógica da Pesquisa Científica, e fiquem com Deus, estudem, e eu convido vocês a acessar a nossa plataforma Eduque.